Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Mais uma quinta-feira no estudo de Provérbios. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Provérbios no capítulo 29. Hoje nós vamos estudar do versículo 7 até o versículo 15. A semana passada nós estudamos do versículo 1 até o 6 e praticamente nós vamos tratar do mesmo assunto, só que com novos provérbios que trazem lições semelhantes e também diversas daquilo que a gente já aprendeu anteriormente. O tema de hoje, que se baseia em Provérbios 29, versículos 7 ao 15, fala sobre paz mediante a retidão, ou seja, os sábios, aqueles que são tementes a Deus, eles sempre trilham o caminho da paz e sempre buscam a paz, diferentemente dos perversos, dos tolos, dos insensatos, daqueles que não temem ao Senhor, que são pessoas que geram sempre confusões, contendas, fofocas e muitos problemas no meio da comunidade, seja qual for, ou família, né, ou na sociedade, no trabalho, ou na igreja, né? Nós temos pessoas assim. A igreja não só tem retos, não só tem sábios, na igreja não só tem salvos, na igreja não só tem ovelhas, mas também tem bodes, tem descrentes, tem justos e tem ímpios, né? Fazem parte da igreja visível, não da igreja invisível. A igreja que é do Senhor, que o Senhor conhece, somente os dele é que ouvem a sua voz. Somente suas ovelhas ouvem a sua voz, como está em João capítulo 10, versículo 1. Mas na igreja de modo geral, na igreja instituição, na comunidade visível, tem todo tipo de pessoa. Por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus e procurar saber aquilo que Deus quer de nós. Meu desejo nessa noite é que eu e você sejamos mais uma vez abençoados, né, com o livro de Provérbios. Amém? Desejo a todos, né, que estão assistindo esse vídeo, tanto aos irmãos e irmãs da Igreja Batista Ebenezer, em Piedade, aqui em Jaboatão dos Guararapes, como também a todos aqueles que são membros do nosso canal, que estão conosco, né, que participam, que assistem, divulguem, curtam e compartilhem, né, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Não que eu seja grande coisa ensinando a palavra, mas de modo simples e claro, procuro expor aquilo que está no texto de maneira bem simples e fácil para que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Ok? Vamos para a leitura do nosso texto? Provérbios, capítulo 29, do versículo 7 ao versículo 15. Eu vou ler verso por verso e cada verso que eu ler eu já vou explicando para ficar assim mais prático e mais rápido para o vídeo, ok? Vamos para o verso 7. O verso 7 de Provérbios 29 diz assim: Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Repito, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Aqui, como o tema é paz mediante a retidão, esse versículo 7 ele serve como um elo, né, entre o que foi falado antes, desde o versículo 1 até o 6, e agora a partir do verso 8 até o 15. Né? Ele está entre esses dois parágrafos, essas duas perícopes, né? Essas duas partes de texto. Então, o versículo 7 ele mostra que há um contraste entre uma pessoa reta e uma pessoa perversa, que aqui ele sinaliza como o fato de se preocupar com aquele que é mais carente, se preocupar com aquela pessoa que realmente é desamparada, que está precisando de ajuda. Enquanto que o perverso, como ele diz aqui, ele não quer saber das pessoas que estão precisando de ajuda, né? O sábio, o justo, aquele que é temente a Deus, ele informa-se, como diz o texto aqui, da causa dos pobres. Ou seja, ele procura saber das pessoas necessitadas, ele procura conhecê-las e saber o que elas precisam. E não somente fica no saber, né, na informação. O interesse dele de querer saber como estão essas pessoas é de poder ajudá-las. Né? Isso que nós fazemos também, né, na nossa igreja mensalmente, a distribuição de cestas básicas, conhecendo os irmãos que são mais carentes, que precisam, e eu aproveito e desde já deixo minha gratidão a todos. Mas é isso que o texto diz. Os justos, eles se inclinam aos desamparados, enquanto os perversos não estão nem aí. Provérbios 22,
Eu gostaria de ler esse texto com vocês. 22, verso 2, diz assim: o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O que o texto está dizendo aqui é que tanto um quanto o outro o Senhor faz. Então, é justo que nós pensemos nos pobres, pensemos naqueles que precisam de ajuda, porque tanto um quanto o outro é o Senhor quem faz, ou seja, é o Senhor quem concede riqueza a alguns e não a outros. E há as suas razões para isso, a sua soberania, né, decide isso. E a Bíblia mostra que Deus se compadece dos pobres. Não no sentido de ter que enriquecê-los, assim não existia pobre no mundo, mas no sentido de ajudá-los. Né? A pobreza, aqui é a pobreza material mesmo. E a pobreza, ela leva o homem pelo menos aos que são do Senhor, aos justos que são pobres, leva ele a depender ainda mais de Deus, né? Não que ele seja preguiçoso, ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, ele vai estudar, ele vai dar o melhor dele, mas ele é totalmente dependente do Senhor. Né? Provérbios 14, 21 diz assim: o que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Repito, o que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Né? Provérbios 14, 21. Então, entendendo já esse versículo 7, vamos para o versículo 8. No versículo 8 ele diz o seguinte, ele diz, verso 8 de Provérbios 29, os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Aqui começa assim o contraste entre o perverso, o ímpio e o justo em relação à questão da paz, né? Ou seja, enquanto o justo ele procura a paz, o ímpio ele é sempre aquele que está querendo gerar problemas. Ele é aquele que alvoroça, ele é aquele que está sempre colocando fogo, né, em mais problemas para que esses problemas aumentem ainda mais. É como quem coloca, né, lenha ainda mais na fogueira, como nós usamos esse ditado aqui. Ele é chamado aqui de escarnecedor, né? Ou seja, são homens escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que zombam da vontade de Deus, que zombam da retidão dos justos. Os escarnecedores são aqueles que não temem a Deus, que não estão nem aí para o Senhor e para a sua vontade. Que o Senhor realmente tenha misericórdia, né? Porque há um dia que é determinado para julgar. Então, no verso 8, esses escarnecedores, eles criam problemas de atiçar a comunidade a viver em guerra, enquanto que o sábio não. Né? Interessante aqui, enquanto os escarnecedores alvoroçam a cidade, os sábios desviam a ira. Interessante isso. Os sábios desviam a ira. Já é dito em Provérbios 15, versículo 1, se você for na sua Bíblia aí e me ajudar também lendo, veja Provérbios 15, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Provérbios capítulo 15, verso 1, deixa eu abrir aqui. Provérbios 15, verso 1. Aqui. Então, Provérbios 15, verso 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, olha a diferença entre o ímpio, o escarnecedor, que gera ainda mais problemas, que coloca lenha na fogueira para ter mais confusão. Ele é usado para isso, né? Tanto o seu coração é perverso, como também o diabo ele se aproveita disso para usar essa perversidade desse indivíduo. O sábio, o justo, temente a Deus, ele procura desviar a ira, ele procura desviar o furor. Se nós observarmos aqui, o justo, que é chamado de sábio aqui, ele procura sempre trazer a comunidade, né, o grupo, ao arrependimento, como nós temos aqui em Provérbios 28, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse justo, ele também leva as pessoas da comunidade a confiar
na soberania do Senhor, né? No capítulo 16 de Provérbios, verso 1 ao 3, diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E outra coisa, o homem sábio, ele ainda vai buscar o bem-estar dos outros. Ele procura o bem-estar dos outros, daqueles que estão ao seu redor. Né? Então, é como o verso anterior diz, né? Que o justo, ele se importa, ele procura saber dos pobres. Né? Assim também é o sábio, que desvia a ira, que desvia, né, gerar mais problemas na comunidade, na família, na igreja, no trabalho. Ele procura ajudar os outros. Isso é uma bênção. Provérbios 12, versículo 18, diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Veja, a língua dos sábios é medicina. E ele também procura levar a própria comunidade a tratar uns aos outros com bondade, com amor, né? Aquilo que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, e o que Tiago também diz, lá no capítulo 3, versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, é essa a diferença, né, o contraste aqui nesse versículo 8. Enquanto o ímpio, ele gera problemas, né, ele alvoroça a cidade, o justo, ele procura ali desviar o furor, ele procura desviar a ira, procura trazer a paz onde ele estiver. No versículo 9, né, indo agora para o verso 9, o nosso texto de Provérbios 29, 9 diz assim: se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. É até um pouco difícil de entender esse texto, mas os comentaristas acreditam que essa questão aqui está sendo diante de um tribunal. Ou seja, esse provérbio aqui traz essas frases mostrando aqui um contraste entre o comportamento do sábio e do insensato no tribunal. Então, a ideia provavelmente é essa, né? É um contraste entre o comportamento do sábio e do insensato diante do tribunal. Para quê? Para instruir o homem que é sábio a tolerar a resposta, né, irracional do insensato, né, a não se envolver, né, com ele emocionalmente, né, com o que ele vai fazer diante de você, diante das palavras que você for dizer, né, dentro de um processo legal perante o tolo, perante o perverso, perante o insensato, porque você tem esse direito também. Então, provavelmente é isso que o texto está nos ensinando, né? Instruir o crente, o sábio, o justo, a tolerar a resposta irracional do tolo, do perverso, né? Caso ele se envolva num processo legal, né? Contra essa pessoa, ok? Tem que ter muita paciência. Naquela época era levado para os juízes da cidade ou para o rei, né? E o rei decidia. E aqui nós vamos ver até que ele vai falar na continuidade do texto sobre o rei que dá ouvidos aos ímpios e o rei que é justo no seu proceder. Então, esse processo era levado a público, né? E o rei ou os juízes julgavam, e muitas vezes o ímpio, o perverso, ele zombava, né? Ele se ria das palavras dos justos que eram levantadas contra ele num processo legal. Isso é o que mais acontece, né, hoje. Talvez não literalmente, mas por trás ou pelo poder que às vezes o perverso tem, ele despreza, né, o que o justo faz ou que o justo tenta fazer para procurar justiça. Vamos para o verso 10. O verso 10 diz assim: os sanguinários, veja, passa de escarnecedor para sanguinários, né? Ele sai, né, de alguém que só escarnece, que zomba, para alguém agora que é assassino, né? Para uma pessoa que é homicida. Então, os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. Então, ele está dando continuidade ao que ele vem falando.
Enquanto o justo ele vai sempre pelo caminho da paz, sempre pelo caminho da retidão, os ímpios ele procura sempre o pior para o justo, para o reto, para poder satisfazer o seu ego, a sua vontade, para poder manter o seu poder, para poder manter o seu dinheiro. Né? Eles sempre partem do escarnecer à violência, né? Até mesmo ao homicídio. E é isso que ele está dizendo no versículo 10. Né? Do insensato ele passa, ou do escarnecedor ele passa para o homicida, né? Aquele que tenta matar o justo por querer viver corretamente segundo a vontade do Senhor. Eu tenho aqui pelo menos alguns textos para a gente pensar um pouco mais sobre isso, que é Provérbios 21, versículo 10. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Já pensou? A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Provérbios 21, 10. Jesus em Mateus 5, versículo 11 e 12, ele diz: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E no versículo 12 de Mateus 5, ele continua dizendo: Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E para terminar, né, a gente poderia citar ainda outros textos, mas eu vou terminar com Apocalipse, né, que diz, Apocalipse 17, versículo 6, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, o mundo, né, esse mundo que jaz no maligno, ele realmente odeia, né? Odeia os justos, odeia os que são tementes ao Senhor. A Bíblia mesmo, Jesus falando com os seus discípulos, ele disse: se o mundo me odiou, também odiará a vós outros. Que o Senhor, ele tenha misericórdia, né, de nossas vidas. Vamos para o verso 11. O versículo 11 de Provérbios 29 diz assim: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Mais uma vez, lembrem que o tema é paz mediante a retidão. Então, nós estamos vendo aqui o contraste. Deixa eu acender aqui a luz para facilitar, né, a imagem, a minha imagem, né, para vocês. Eu estou com a luz aqui, mas a bateria eu acho que acabou. Mas vamos lá. Não sei se vou conseguir, mas não tem problema. Dá um tempinho para ela carregar. E aí a gente... Tudo bem. Então, voltando para o nosso texto, Provérbios capítulo 29, versículo 11, diz assim: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Então aqui, né, nós estamos vendo o final do conflito entre o insensato enfurecido e o sábio manso. Né? A ideia aqui é que o contraste está entre o insensato, que dá plena expressão à sua fúria, né? Nós podemos ver isso aqui em Provérbios 12, 16. Né? Provérbios 12, 16 diz: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Podemos ver também Provérbios 25, versículo 28, onde ele diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E a Bíblia diz que o justo, ele que tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Não que ele seja perfeito nesse domínio, mas a ideia é de que na nossa santificação, no nosso desenvolvimento espiritual, né, o Espírito Santo ele vai trabalhando e vai gerando em nós cada vez mais domínio próprio, isso para a glória de Deus, né? Para que a nossa vida seja para a glória de Deus, para que a gente não dê vazão, né? Não dê vazão à nossa ira. Então, o contraste é esse: o tolo, o insensato, ele expressa plenamente a sua fúria, mas o sábio ele controla, porque ele procura paz. Ele não quer criar problemas, ele está procurando a paz para ele, para a sua vida, para a sua família, até para o outro também, para o insensato e também para a comunidade, seja qual quer que for essa comunidade, igreja,
trabalho na sociedade de modo geral, família. Então, o justo, o sábio, ele está sempre procurando, né, essa paz. E eu gostaria de citar um texto, né, aqui que eu já citei no início, mas vou citar novamente, que está em Provérbios, capítulo 15, Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que eu já falei, mas vou falar novamente. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mas eu gostaria também de, no mesmo capítulo 15 de Provérbios, a gente vê o versículo 18, que diz assim: era tão bom que eu conseguisse, eu não consigo colocar aqui embaixo, né, os textos, mas eu vou aprimorar e vou colocar para vocês. Mas em Provérbios 15, versículo 18, diz: o homem iracundo, ou seja, um homem que se ira facilmente, ele suscita contendas, olha aí, mas o longânimo, ou seja, o paciente, o manso, apazigua a luta. Então, como diz um pastor amigo meu, né, há um ditado popular que diz: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também se eu entrar nessa briga, eu dou uma boiada para não sair dela. Essa frase é uma frase ímpia, não é uma frase de um justo. Né? Ele diz que a frase dele é o contrário: ele dou uma boiada para não entrar numa briga. Eu não quero, de jeito nenhum, me envolver em briga nenhuma, em confusão nenhuma. Então, é isso que o texto está dizendo, né? O longânimo, ele apazigua a luta, o sábio, ele com a sua palavra, ele procura aplacar a ira daquele que está irado. Então, isso é maravilhoso, né? Essa deve ser a característica de uma pessoa que tem o Espírito Santo, né? Esse espírito de tranquilidade. Mas isso não é fácil, tá? Isso é um desafio. A gente tem que buscar muito o Senhor. Né? Eu gostaria de deixar para vocês aqui o capítulo 17 de Provérbios, versículo 27, que diz: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito, ou seja, o manso, é homem de inteligência. Então, ser manso, né, é o que Deus quer de nós. Já que o Espírito Santo está transformando-nos conforme a imagem de nosso Senhor, então Jesus, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, né, de coração, né? Então, nós precisamos também ser assim. E o Espírito Santo vai gerar isso em nós de uma forma ou de outra. Então, é que devemos ser. Verso 12, para a gente caminhar já para o final. O verso 12 é um verso simples. Diz assim: se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Então ele está falando sobre a influência daquele que é líder, né? Se esse governante ele dá ouvidos a mentiras, ele dá ouvido a calúnias sem investigá-las, sem procurar ser realmente justo, ouvir as partes que estão envolvidas, ele, infelizmente, ele vai levar o seu reino a ser um reino de injustos, de perversos, porque aqueles que veem o seu mau exemplo também seguirão esse mau exemplo. É isso que o texto está dizendo de uma forma bem simples. E no versículo 13, de Provérbios 29, diz assim: o pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor que dá a luz aos olhos de ambos. Vamos começar com o Senhor que dá a luz aos olhos de ambos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, ele criou tanto um quanto o outro. Tanto que é pobre quanto que está oprimindo o pobre, todos dois são criaturas do Senhor. Foi Deus que os fez. Foi Deus que deu a vida a essas pessoas. Por isso que ele diz assim: mas é o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos. Dar a luz aos olhos, né, significa, em alguns textos bíblicos, dar a vida. Então, é Deus quem dá a vida a essas pessoas. Então, por isso que aqui é um alerta, né? Para o opressor, não para o pobre, mas para o opressor que oprime o pobre. De que o Deus que deu a vida a ele, deu ao pobre também, se preocupa com o pobre e vai julgar tanto um quanto o outro. Né? Está atento, né, a esses dois. Há um texto interessante que eu gostaria que vocês vissem, que está em Provérbios, capítulo 14, Provérbios capítulo 14, versículo 31. Provérbios 14, 31.
O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Esse texto aqui já diz tudo, né? Provérbios 14, 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. E aí, indo para o verso agora 14, o verso 14 diz: O rei que julga os pobres com equidade, ou com justiça, com retidão, firmará o seu trono para sempre. Estão vendo que o contraste é sempre o que é perverso, o que é justo, né? O que é perverso ele cria sempre problemas, o que é justo ele sempre traz paz, né? Traz coisas boas para os que estão ao seu redor, para a sua vida e para os que estão ao seu redor, não que não haja problemas, mas é assim que deve ser na vida de todos aqueles que conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra. E no versículo 14 é o contraste justamente do versículo 12, né? Porque no versículo 12, nós vimos aqui no nosso texto, no versículo 12, sobre o governante que dá ouvidos, dá atenção a palavras mentirosas. E aí todos os seus súditos, servos, serão perversos. Já no versículo 14, esse governante é diferente. É um governante sábio, é um governante justo, né? Diz aqui o texto, olha, versículo 14 de Provérbios 29. O rei que julga os pobres com justiça, com equidade, né? Firmará o seu trono para sempre. Né? Esse governante é o oposto do que está no verso 12, né? E por isso o seu trono será firmado, né? O seu trono será firmado. Eu gostaria de ler com vocês, né, Provérbios 20, 28, que diz assim: Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém o seu trono. Louvado seja Deus. Verso 15 serve para qualquer líder, tá? Não só para o rei, para o político, né? Mas para o pastor, né? Para o pai de família, né? Para qualquer líder, para o que lidera outras pessoas. A justiça é o caminho, né? O cuidar dos menos favorecidos, né? O ser íntegro e ser reto naquilo que faz em relação ao outro, né? Sempre procurando a paz, dando testemunho da vida que tem com Deus para a glória do Senhor, e não sendo aquela pessoa de confusão, de problemas. E isso nós precisamos aprender e pedir ao Senhor misericórdia para que Ele nos ajude a ter essa vida. Provérbios 29, versículo 15, eu encerro com esse versículo hoje. Versículo 15, diz: A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Né? Aqui há uma mudança, né? do governante, né? Que governa uma sociedade, um grupo maior de pessoas, para o que governa a sua família, o seu lar. Então agora é uma orientação aos pais. Né? E essa orientação é justamente para que os pais eles não deixem de disciplinar os seus filhos. Provérbios capítulo 3 diz que Deus é o pai que disciplina os filhos a quem ama. Né? Então, assim como Deus disciplina os seus filhos, ele também nos orienta, a nós que somos pais, que somos tutores, a disciplinar os nossos filhos. E a palavra vara aqui, né, a palavra vara, é vara de correção. Se refere a uma disciplina que envolve castigo físico e também uma exortação, uma admoestação verbal. As duas coisas. Tá? Não que você vai bater no seu filho, né, na sua filha, para agredi-los, né, para machucá-los. Né, mas é necessário que haja, né, um certo castigo físico e uma admoestação verbal, né, que haja uma conversa, que haja uma orientação. Também não adianta só a vara, né? É importante também, né, que haja aqui a conversa, o diálogo, o ensino, né? Ele surtirá um efeito realmente tremendo. Tem um texto aqui que talvez seja interessante a gente ler. E eu vou ler para vocês, tá? Que está em Provérbios. Eu vou ler só um texto, né? Porque são muitos textos interessantes, mas há um texto aqui que está em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, que diz: O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina.
Então, eu termino esse texto justamente com esse versículo que fala sobre disciplinar nossos filhos. E assim como nós devemos disciplinar nossos filhos, esse texto, como palavra de Deus, também está nos disciplinando, nos orientando, nos admoestando, nos guiando, né, pelo caminho da retidão, para que possamos encontrar a paz. Né? A paz, essa paz não é a paz interna apenas, mas é por causa dessa paz interna que a gente já alcançou em Cristo, né? Cristo gera essa paz, gera a primeira paz com Deus, né? Nós somos, né, ligados a Deus por meio de Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador, e por causa de Cristo nós temos paz com Deus, está em Romanos capítulo 5, verso 1, mas também a paz subjetiva, ou seja, a paz que o Espírito Santo gera em nossos corações, né? Como está lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, né? Especificamente verso 7, né? E a paz de Deus, né, em Cristo Jesus guardará a vossa mente e o vosso coração, né, se orarmos, né, se estivermos na presença de Deus em oração. Então, esses que têm a paz, eles buscam a paz, né? A paz na igreja, a paz na família, a paz no trabalho, a paz aonde eles estiverem. Né? Eles levam essa paz, eles levam essa luz de Deus, essa paz que vem do príncipe da paz para aqueles que estão, né, sofrendo. Lembrem que as palavras dos justos é medicina para os que sofrem. Que Deus abençoe sua vida e que você possa ler mais uma vez esse texto de Provérbios e, se possível, ouvir mais uma vez essas pequenas explicações que eu dei desse texto do versículo 7 até o versículo 15 do capítulo 29 de Provérbios. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um abraço em todos.